Ex-deputado Deltan Dallagnol diz que cassação do seu mandato foi vingança por combater corruptos. Câmara dos Deputados instala 3 CPIs para investigar MST, crise das lojas americanas e apostas esportivas. Comerciantes da região da Cracolândia, em São Paulo, fazem manifestação contra a violência nas ruas do centro da cidade. Pesquisa sobre novo perfil do consumidor revela que maioria prefere produtos de quem preserva o planeta. ONU alerta que temperatura da Terra vai bater um recorde atrás do outro nos próximos 5 anos. Presidente do Equador dissolve o parlamento e escapa do processo de impeachment. Mais de 12 mil brasileiros continuam na fila à espera para fazer um exame sobre o sono. E um pastor conta que a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte ainda inclui a permanência de pessoas em campos de trabalhos forçados. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Deltan Dallagnol deverá recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE que cassou seu mandato de deputado federal. Ele disse que foi cassado por vingança política. Deltan Dallagnol disse que foi cassado por uma inelegibilidade imaginária e negou que respondia a processo administrativo quando deixou o Ministério Público. O ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato disse que a decisão do TSE foi uma vingança contra ele por ter lutado contra a corrupção no Brasil. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante o pronunciamento na Câmara dos Deputados. Cercado por parlamentares de direita como Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro, Dallagnol fez uma convocação para o endurecimento da oposição no país. Com esse tombo, eu convido que todos que lutam contra a quebra da liberdade, contra a quebra da democracia, contra os abusos poderosos, que se reergam desse tombo comigo, unindo a sua voz. Nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. Deltan Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo da decisão que cassou o mandato do parlamentar. A Câmara dos Deputados informou nesta quarta-feira que ainda não foi notificada da decisão do TSE. Assim que o processo chegar à casa, será encaminhado à Corregedoria, que vai elaborar um relatório e encaminhar a mesa diretora para a declaração da perda do mandato. Deltan Dallagnol ficou conhecido ao atuar como procurador da Lava Jato. Ele foi coordenador da Força Tarefa do Ministério Público em Curitiba. Em novembro de 2021, pediu exoneração do cargo de procurador da República e, nas eleições de 2022, concorreu ao cargo de deputado federal pelo Podemos no Paraná e recebeu mais de 345 mil votos, se tornando o deputado mais bem votado do estado. A decisão do TSE de cassar o mandato de Dallagnol foi proferida nesta terça-feira após análise de recurso do Partido Mobilização Nacional, PMN, contra a decisão do TRE do Paraná, que autorizou a candidatura de Dallagnol. O partido defendeu que Dallagnol está inelegível, pois pediu exoneração do cargo de procurador da República, enquanto estavam pendentes as análises de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedidos de providências e processo administrativo disciplinar do órgão. Uma das teses dos recorrentes é de que o pedido de exoneração do recorrido, efetuado antes que os 15 procedimentos acima pudessem gerar ou ser convertidos em processos administrativos disciplinares, visou contornar a inelegibilidade. Assim que a decisão foi comunicada, ainda na noite de terça-feira, deputados dividiram opiniões no plenário da Câmara. Nós já havíamos denunciado diversas vezes
que esse deputado tentou mais uma vez infringir a lei, que ele já fez inúmeras vezes como promotor de justiça, e o fez utilizando o Ministério Público com as piores intenções e desmoralizando a própria instituição do Ministério Público no Brasil. Justiça eleitoral não tem moral para cassar mandato de deputados. É muito triste. Um parlamentar, um homem que lutou a Operação Lava Jato, teve alguns erros, excesso, mas teve muita verdade nesse país. Eu vejo essa cassação como uma vingança. A palavra é esta, uma vingança. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu que o pastor Itamar Paim, do PL, deverá assumir a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do STF, votaram hoje pela condenação do ex-senador Fernando Collor a mais de 33 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Falta a decisão de mais 8 ministros na ação penal, em que Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Em operação realizada nesta quarta-feira, a Polícia Federal prendeu temporariamente mais um suspeito de envolvimento nos casos de troca de etiquetas de bagagens com drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Federal, a ação faz parte da segunda fase da Operação Yariúna, que tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas. Todos os mandados são contra 4 funcionários terceirizados do aeroporto de Guarulhos. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que 2 funcionários do aeroporto trocaram as etiquetas das malas de 2 brasileiras. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar possíveis danos causados à população por falhas de segurança no aeroporto. A PF já deflagrou 4 operações no ano para investigar casos de tráfico no aeroporto de Guarulhos. Entre os 2 mandados de prisão expedidos, apenas um foi cumprido e o suspeito continua em situação de procurado. A polícia tenta identificar todos os integrantes da organização criminosa. Na primeira fase da operação foram cumpridos 6 mandados de prisão de funcionários terceirizados do aeroporto envolvidos na troca das etiquetas das bagagens das brasileiras, que foram presas injustamente na Alemanha em março deste ano. A Gru Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, afirmou que o manuseio das bagagens desde o momento do check-in até a aeronave é de responsabilidade das empresas aéreas. A concessionária ressaltou ainda que contribui sempre que solicitada com informações aos órgãos policiais e que frequentemente se reúne com as autoridades competentes para discutir melhorias nos protocolos de segurança no sítio aeroportuário. Os comerciantes da Rua Santa Ifigênia, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, fizeram hoje uma manifestação para protestar contra a falta de segurança. No lugar onde acontecem muitos roubos, furtos e agressões, já é comum ter que baixar as portas para esperar o clima melhorar. Eles pedem que as autoridades façam a sua parte. A manifestação de moradores e lojistas da Santa Efigênia e região, aqui no centro da capital paulista, começou às 9 horas da manhã com um apelo dos organizadores da manifestação para que todos os lojistas baixem as portas e se unam a esse ato que pede uma solução da Prefeitura de São Paulo para essa situação de insegurança que todos que moram e trabalham por aqui vivem todos os dias, com o fluxo dos usuários de drogas circulando aqui por toda essa região, com invasão a comércios, muita violência, assaltos. Ali no comando da manifestação, nós temos nesse momento Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro. Vamos ouvir um pouco do que ele diz. Essa manifestação pede uma solução imediata com relação
aos fluxos, aos tráficos de drogas, às biqueiras a céu aberto. Tem que ser uma solução de saúde para as pessoas que são viciadas e também uma questão de polícia para o tráfico, o crime organizado que está tomando conta da nossa região. Mas a nossa realidade, que a gente tem filmado, os moradores, comerciantes, é violência 24 horas. É assalto, é mata-leão, é gangue, é roubo de celular, é nóia batendo em nóia, paulada, é uma coisa surreal. É só quem mora aqui para dizer a realidade. E aqui na manifestação, um abaixo-assinado está circulando entre os comerciantes, um documento que foi criado pela lojista Jussi Moura. Veja o que ela tem a dizer. A gente não aguenta mais. É muita coisa prejudicando a área comercial da Santa Efigênia. Não só da Santa Efigênia, a área central inteira. Se você ver a Avenida Rio Branco hoje, ela tem um dos maiores índices de roubo da região central, entendeu? E é tudo através da Cracolândia, entendeu? É ladrão que entra lá dentro, é usuário que no desespero vai e faz, entendeu? Então a gente não tem mais o que fazer. Isso daqui é uma situação de desespero, é um movimento de desespero. A gente precisa que as autoridades vejam e procurem solucionar. A seguir, Câmara dos Deputados instala 3 CPIs para investigar MST, crise das lojas americanas de apostas esportivas. E ainda, a pesquisa sobre o novo perfil do consumidor revela que a maioria prefere produtos de quem preserva o planeta. O presidente Lula viajou hoje para o Japão. O principal compromisso será participar da cúpula dos 7 países mais ricos do mundo. A previsão é que o presidente Lula chegue em Hiroshima na manhã de sexta-feira, no horário local do Japão, ou seja, à noite de quinta aqui no Brasil. O presidente embarcou para a sua 6ª viagem internacional nesta quarta-feira e fez escalas no México e no Alasca. Já no Japão, Lula vai participar de reuniões temáticas da cúpula do G7 até domingo e também terá reuniões bilaterais com chefes de Estado de outros países. Na reunião do G7, os temas que devem predominar são segurança alimentar, a guerra na Ucrânia, mudanças climáticas, além de questões econômicas, como a inflação e o endividamento de países em desenvolvimento. O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo: Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido. O convite para que Lula participe desta reunião foi feito pelo premier japonês Fumio Kishida. Além das agendas relacionadas ao G7, o presidente Lula terá encontros com líderes de outros países. Já consta na agenda de Lula uma reunião com o presidente da Indonésia, além de representantes do Japão e da Índia. Segundo o Palácio do Planalto, outros governos já manifestaram interesse em se reunir com Lula, mas a confirmação destes encontros depende da disponibilidade das agendas das autoridades. E o que já era esperado durante o dia aconteceu. A Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência para o projeto que institui o novo arcabouço fiscal. O pedido foi aprovado por 367 votos a favor, 102 contrários e 1 abstenção. A aprovação permite que o texto seja votado diretamente no plenário e dispensa trâmites regimentais, como a votação do texto pelas comissões temáticas da Casa. A votação do pedido de urgência pode ser considerado a primeira vitória do governo Lula no Congresso. O novo arcabouço fiscal pretende substituir o atual teto de gastos e é mais flexível, já que atrela a margem de crescimento das despesas ao aumento das receitas. A quarta-feira foi intensa na Câmara dos Deputados. Por conta de atrasos e necessidade de debate, somente hoje 3 comissões parlamentares de inquérito foram instaladas. Muitos se perguntam o que é e o principal objetivo de uma CPI. Pode parecer complicado, mas é bem simples. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI, é uma forma usada pelo Parlamento de exercer sua atividade fiscalizadora, ou seja, tem como propósito a investigação de más ações tomadas pelo Poder Executivo e seus agentes.
Para ser instaurada, ela precisa da assinatura de ao menos 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Com o debate aberto dentro da CPI, um relatório final é criado e pode recomendar ao Ministério Público ações cíveis e criminais para os investigados, como aconteceu nesta quarta-feira, após incertezas de suas criações e as necessidades de conversa sobre assuntos ditos essenciais. Das 3 CPIs instaladas, a primeira e considerada mais urgente é a do MST, que vai investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Serão 40 deputados ruralistas, ligados à Frente Parlamentar Agropecuária, e apenas 14 governistas. Ao todo, são 54 membros entre titulares e suplentes. A presidência dessa mesa de debates ficará com o deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Já a relatoria com o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Outro assunto em alta e que exige o debate dos parlamentares é a CPI que irá investigar a manipulação de resultados no futebol. O assunto, que ganhou força no início deste mês, investiga um grupo de apostadores que aliciavam atletas para que eles fossem punidos ao longo de jogos do Campeonato Brasileiro de 2022 e alguns estaduais de 2023, de forma a manipular o resultado dos jogos e favorecer os fraudadores. Nesse caso, o presidente da comissão será o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. Já o relator Felipe Carreiras, do PSB do Pernambuco. E, por fim, a Câmara instalou também a CPI destinada a investigar o rombo nas lojas americanas. O objetivo dessa comissão é apurar as inconsistências contábeis apresentadas pela empresa, de 20 bilhões de reais, e dívida de mais de 43 bilhões de reais ao pedir a recuperação judicial. Para a presidência da CPI, o escolhido foi Gustinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, tendo como relator o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina. Agora, os parlamentares terão 120 dias para debaterem sobre esses 3 temas e montar um relatório altamente fundamentado para decidir se recomenda ou não ao Ministério Público a abertura de processos cíveis e criminais contra os investigados. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que todos os PROCONs do Brasil, estaduais e municipais, monitorem os postos de combustíveis para verificar se estão repassando ao consumidor a redução dos preços nas refinarias, anunciada ontem pela Petrobras. De acordo com a Senacom, a fiscalização é fundamental em um momento como esse. É bom lembrar que quando acontece o contrário, ou seja, os preços sobem, não é preciso conferir, já estão na bomba. A redução deve ser percebida nas bombas entre maio e junho. E a previsão é que o consumidor brasileiro gaste até R$ 20 a menos ao encher o tanque. A Petrobras anunciou a redução de 40 centavos por litro de gasolina, de 44 centavos por litro de diesel e de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos de gás. Os novos preços são válidos para os valores praticados pelas refinarias. Mas o que é efetivamente cobrado ao consumidor final no posto depende de outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da revenda. Além disso, o repasse do corte aos consumidores não é obrigatório. Segundo a Petrobras, o impacto para o consumidor final pode fazer a gasolina comum passar de R$ 5,49 o litro, em média, para R$ 5,20. Uma redução de cerca de 5%. Já analistas do mercado apontam uma queda de até 8% para a gasolina comum. Na capital paulista, segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o consumidor deve gastar até R$ 21,50 a menos para encher um tanque de 50 litros. Já no Rio de Janeiro, essa economia deve chegar a R$ 22,50. De São Paulo, Leonardo Félix. E as vendas do varejo subiram mais do que o esperado no mês de março. Com a alta de 0,8%, o resultado positivo do primeiro trimestre do ano ficou em 2,3%, que foi o melhor para o período desde 2018. Segundo o IBGE,
O resultado positivo de março foi puxado pelas vendas de equipamentos e material para escritório, além de informática. No mercado financeiro, os investidores ficaram na expectativa sobre a renegociação do teto da dívida dos Estados Unidos, além do balanço de empresas norte-americanas e também na votação do texto do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional, fazendo com que o dólar fechasse em queda nesta quarta-feira de 0,20%, cotado a R$ 4,93 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,17% aos 109.459 pontos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje, durante uma audiência na Câmara, que parte dos gastos tributários do país estão provocando um desequilíbrio nas contas públicas do governo. O ministro estima que este ano mais de 700 bilhões de reais serão gastos com tributos. E o valor não justificado só estimula que a atual taxa básica de juros, a Selic, continue em 13,75%. Mesmo assim, Haddad alega que ainda existe um espaço para o Banco Central iniciar uma trajetória de cortes nos juros. Um estudo divulgado esta semana em São Paulo durante a APAS Show 2023, maior feira de alimentos e bebidas das Américas, revelou o novo perfil e os atuais hábitos alimentares do consumidor brasileiro. Sustentabilidade. Esse é o conceito que tem feito a cabeça dos consumidores, segundo pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Supermercados. O estudo divulgado na APAS Show em São Paulo mostra que 95% dos brasileiros dão prioridade para produtos e serviços de empresas que investem em práticas sustentáveis. Inclusive, 64% dos entrevistados disseram que já deixaram de consumir uma marca ou de frequentar um estabelecimento depois de saber que a empresa ou seus funcionários não tiveram um comportamento ético. Então, há inúmeras iniciativas da indústria em seus produtos, trazendo isso aqui para a APAS Show para mostrar para os supermercadistas que compram esses produtos de que o poder funcional do produto vai além. Vai nessa área da ética também, de como é feito ele, de qual é a origem do produto, se há crianças trabalhando para a produção daquele produto. Então, é um todo. As atitudes que a empresa tem com os seus funcionários e com os seus consumidores. O estudo também destaca a transformação nos hábitos alimentares da população do país. Hoje, 53% procuram manter uma alimentação saudável em boa parte das refeições. Isso já vinha acontecendo, foi acelerado após a pandemia, por conta de que as pessoas, passando a pandemia, saíram das suas casas e querem viver mais a vida. De olho nessas mudanças, o setor supermercadista tem ampliado a oferta de produtos chamados FLV, frutas, legumes e verduras. Por isso, a APAS Show esse ano trouxe um setor exclusivo, totalmente dedicado a esse tema. A diretora de marketing desta importadora de frutas garante que nos últimos anos o interesse dos brasileiros por esses produtos aumentou bastante. Nós trazemos frutas hoje de mais de 24 países, são mais de 80 fornecedores ao redor do mundo, incluindo a Marlene, que é um fornecedor de maçãs da Itália, fica na região de sul de Tirol, e eles têm diversas variedades de maçã, incluindo a maçã Yellow, que é a maçã amarela, que está fazendo um super sucesso. A gente está sempre realizando ações em supermercados de degustação e o pessoal adora, o pessoal curte muito as tâmaras, as maçãs, então tem crescido muito a importação desse tipo de produto, sim. Além dos alimentos naturais, 15% dos entrevistados da pesquisa da APAS disseram ainda que preferem os orgânicos, veganos, proteicos, produtos que se concentram em empórios e academias. Mas, segundo a Associação Paulista de Supermercados, o setor também tem se movimentado para atender essa demanda. Os grandes conseguem já fazer isso, tem uma área especializada para desenvolvimento disso, estão acompanhando essa evolução. E o papel da APAS Show é trazer isso para uma gama de supermercadistas maior, porque o consumidor que ele atende está buscando isso.
E a seguir, presidente do Equador dissolve o parlamento e escapa do processo de impeachment. E veja também, ONU alerta que a temperatura da Terra vai bater um recorde atrás do outro nos próximos 5 anos. Falta menos de um mês para o Dia dos Namorados. Embora quase todo mundo saiba que a maioria vai deixar para comprar os presentes na última hora, muitos comerciantes já começaram a fazer as contas e têm boas expectativas para a data. R$ 234. Este é o valor médio que cada pessoa deve gastar com o presente do Dia dos Namorados. E de presente em presente, o comércio do estado enche o papo. A pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio, revela que a data deve injetar 371 milhões de reais na economia. É 56% a mais que o valor do ano passado. O ano passado a gente ainda tinha um reflexo da pandemia, né? Agora os bares estão mais lotados, as casas noturnas, né? Então as pessoas estão se movimentando mais e esse reflexo, ele é representado na pesquisa. São várias cores e várias estampas. É uma camisa mais bonita que a outra. Olha só essa aqui. Gostei, hein? Depois eu vou voltar com mais tempo para dar uma olhadinha. A pesquisa da FEComércio revela que a roupa é o presente preferido para o Dia dos Namorados. E para o segmento que vende roupa, a data é a terceira melhor do ano para as vendas. Só perde para o Natal e para o Dia dos Pais. A gente está trabalhando, né, num crescimento entre 5% e 10%. Esta loja já reforçou o estoque, porque sabe que de agora em diante a procura já começa a crescer. O pessoal sempre opta pela camisa, pela polo, pode dar um sapato, pode dar uma calça legal, um blazer. E você deve estar se perguntando, e as flores saíram de moda? Jamais. Aparece em quarto lugar, né? Então é uma situação boa também, né, para quem trabalha com esses produtos, e muitas vezes as pessoas irão dar mais que um presente, né? Faz uma combinação, dá uma roupa e uma flor, uma roupa e uma cesta, seja ela de café da tarde, café da manhã, e isso faz com que o comércio fique aquecido nesse período. Uma pesquisa demonstrou que, mesmo ainda com atraso, a utilização da internet tem alcançado cada vez mais a população brasileira. Segundo os dados da pesquisa TIC Domicílios 2022, o número de residências com acesso à internet no Brasil chegou a 80%. Ou seja, em números absolutos, são 60 milhões de domicílios conectados, cerca de 27 milhões a mais que em 2015, quando a pesquisa começou a ser feita. De acordo com o levantamento, a conectividade dos domicílios é maior na área urbana, sendo 82% das residências com internet. Já na zona rural, a inclusão digital chegou a 68% dos domicílios. Ao se tratar das regiões brasileiras com o maior número de conexões, a ordem pode surpreender, já que, em primeiro lugar, aparece a região Centro-Oeste, que apresenta a maior quantidade de residências com acesso à internet, tendo 83%. Na segunda posição, aparece o Sudeste com 82%. Seguida pela região Sul, onde 81% das residências têm internet. Nas duas últimas posições aparecem o Nordeste com 78% e o Norte com 76%. Segundo o levantamento, os principais tipos de conexão utilizados são fibra ótica ou cabo e rede móvel 3G e 4G. Sabe-se que a possibilidade de acessar a internet, seja em casa, na escola ou através de um celular, é essencial para toda a população brasileira. Mas muita gente ainda não tem acesso. Isso porque a conectividade faz parte da rotina de 149 milhões de pessoas. Desse total, 62% dos usuários utilizam a internet somente pelo aparelho celular. Apesar do alto índice de conexão em todo o país, os números mostram a desigualdade na inclusão digital da população.
Entre as causas da desigualdade do acesso estão deficiências de qualidade e distribuição do sinal e o custo do serviço e dos equipamentos. E a ONU pediu hoje aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares, equivalente a 491 bilhões de reais, até 2026, para reduzir a desigualdade digital global. A quantia é 3 vezes maior do que a prevista inicialmente. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital que separa o mundo dos países menos avançados está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a UIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital chamada Partner to Connect. E a Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás revelou que o ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius, mais conhecido como Romário, tentou atrair mais 3 jogadores do time para o esquema de manipulação de resultados. Na tentativa de convencer um dos jogadores, Romário chegou a oferecer R$200 mil para que cometessem somente um pênalti na partida. Os atletas recusaram. O jogador é um dos investigados da operação, acusado de aceitar e pedir propina 2 vezes para alterar o resultado de um jogo de futebol. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo uma indenização de R$100 mil contra a diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado. Em suas redes sociais, a diretora disparou comentários discriminatórios contra o povo nordestino. A publicação aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado, um dia depois que o presidente Lula venceu o segundo turno das eleições presidenciais. A postagem ataca a região onde o político venceu com ampla vantagem o seu adversário. 3 dias depois, a diretora do Flamengo fez uma nova publicação onde pedia desculpas e reconhecia o tom preconceituoso. Mesmo assim, o MPF considerou que o pedido não reparou os danos causados. Os procuradores acreditam que a comparação do povo com carrapatos foi uma ofensa à dignidade e honra, já que buscou desumanizar a população. Os casos de dengue aumentaram no Brasil este ano. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Mais de 1.100.000 pessoas foram contaminadas este ano, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado. Foram mais de 400 mortes confirmadas e quase 400 sendo avaliadas. Segundo os técnicos do Centro Especializado em Arboviroses do Ministério da Saúde, o que está provocando aumento nos casos da doença é o excesso de chuvas com o aumento do calor, sem contar que o vírus está se multiplicando e adquirindo variantes. Um dia após sofrer uma tentativa de impeachment, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, recorreu ao pior cenário possível e dissolveu a Assembleia Nacional. Ou seja, fechou o Congresso do país e ainda convocou novas eleições. Em seu discurso de anúncio da dissolução, Lasso afirmou que precisou recorrer ao artigo 178 da Constituição equatoriana. Esse artigo dá aptidão para que ele dissolva o Congresso por conta do que ele chamou de uma grave crise política e comoção interna. Após o anúncio, a polícia e os militares cercaram o prédio da Assembleia Nacional, não permitindo a entrada de ninguém. Vale lembrar que a Constituição do Equador consagra a chamada morte de mão dupla, ou seja, para dissolver o parlamento e convocar novas eleições, o presidente do país também entra no balaio e teria seu cargo colocado em risco, pois também existiriam votações para a sua posição. Por ora, Lasso permanecerá no cargo e governará por decreto, enquanto as autoridades eleitorais nacionais marcam a data das eleições. O Tribunal Eleitoral do Equador deve decidir sobre uma data para as novas eleições dentro de 7 dias. Mas os legisladores tentam a todo custo reverter essa situação.
Segundo eles, Lasso fez isso porque estava contra a parede em seu processo de impeachment por conta de alterações de datas em contratos que seriam, de maneira expressivas, manobras corruptas. Para tirarem Lasso do poder, seriam necessários 92 votos da legislatura de 137 membros. A votação para continuar o processo recebeu 88 votos. O mais impactante para a política do país é que esse processo de impeachment foi o primeiro contra um presidente equatoriano em décadas. A Justiça da França negou o recurso do ex-presidente Nicolas Sarkozy contra uma condenação de 2021 por corrupção e tráfico de influência. O ex-presidente e um conselheiro teriam proposto a um juiz a indicação para um cargo novo em troca de informações sobre processos em andamento. A Corte de Paris decidiu manter a sentença da primeira instância de 3 anos de prisão. Sarkozy ficará em prisão domiciliar, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica por 1 ano. A advogada do ex-presidente afirmou que ele é inocente e que vai apresentar um recurso ao Tribunal de Cassação contra a pena, que também inclui a perda dos direitos políticos no período. As fortes chuvas na região norte da Itália deixaram ao menos 8 mortos e 5.000 desabrigados. As autoridades afirmaram que em algumas áreas específicas, metade da média de chuva prevista para 1 ano caiu em apenas 36 horas. O forte volume fez com que 14 rios transbordassem, provocando enchentes em 23 municípios. O Grande Prêmio de Fórmula 1, que seria realizado neste fim de semana em Imola, teve que ser cancelado por falta de segurança para os torcedores e equipes. As autoridades agora cogitam investir em um plano nacional para combater as enchentes que acontecem com frequência no país. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse que o governo vai intervir com a ajuda necessária para a população. A ONU fez hoje um alerta para o aumento recorde de temperatura no mundo nos próximos anos. Previsão é que o período até 2027 seja o mais quente desde o início dos registros. A Organização Mundial Meteorológica afirmou que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño. No novo estudo da OMM, há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus entre 2023 e 2027, valor que é considerado o limite seguro das mudanças climáticas e também o limiar de aumento da taxa média de temperatura global, estipulado para até o final do século, com o objetivo de evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem em razão da crescente emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Essa taxa, por sua vez, é medida em referência aos níveis pré-industriais, a partir de quando as emissões de poluentes passaram a afetar significativamente o clima global. No ano passado, a temperatura média global já foi de 1,15 graus acima da era pré-industrial. Com a previsão de um aquecimento que ultrapassa 1,5 graus, as consequências serão de anomalias nos regimes de chuvas em vários pontos do mundo, inclusive na região amazônica, no norte do Brasil, onde a previsão é de que chova menos. Mas quando isso pode acontecer é incerto, apenas que pode ser dentro desses próximos 5 anos, caso não haja cumprimento das medidas do Acordo de Paris. O relatório da OMM é baseado em cálculos de 11 diferentes centros de ciência e do clima em todo o mundo. E a seguir, mais de 12 mil brasileiros continuam na fila à espera para fazer um exame sobre o sono. E ainda, um pastor conta que a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte ainda inclui a permanência de pessoas em campos de trabalhos forçados. O consumo de cigarros eletrônicos apresentou um aumento significativo nos últimos 4 anos no Brasil. Infelizmente, mesmo que sejam proibidos no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009, a venda ocorre de maneira ilegal.
Durante alguns anos, o Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria fez levantamento sobre o uso de cigarro eletrônico pelos brasileiros. Em 2018, o índice era de 0,3% entre a população com menos de 500 mil consumidores. Já em 2019, cerca de 6 milhões de adultos fumantes afirmaram já ter experimentado cigarro eletrônico, o que representa 25% do total de fumantes de cigarros industrializados. E em 2022, o número de adultos que afirmaram ter consumido os dispositivos eletrônicos foi de 2.200.000, ou seja, no período de 2018 a 2022, o valor quadruplicou. Popularmente chamados de vapes, os vaporizadores ou produtos de tabaco aquecido não são produtos inofensivos ao organismo humano. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto os de cigarro tradicional, já que combinam substâncias tóxicas com outras que muitas vezes apenas mascaram os efeitos danosos. Dentre essas substâncias tóxicas estão presentes metais pesados como chumbo, ferro e níquel. Outra ameaça é uma condição relacionada especificamente aos dispositivos, uma doença pulmonar denominada EVALI, que é a sigla em inglês para um problema conhecido como lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico, ou vaping. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, os sintomas respiratórios incluem tosse, dor torácica e falta de ar, além de sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, e sintomas inespecíficos como febre, calafrios e perda de peso. Um levantamento realizado por um site de notícias do Brasil mostrou que mais de 12 mil brasileiros aguardam na fila para realizar a polissonografia, conhecido como o exame do sono. O estudo inclui 10 estados mais o Distrito Federal. Outros 9 não divulgaram os dados porque não realizam este tipo de exame na rede estadual. Como parte das informações foi repassada que a fila no país deve ser ainda maior, uma vez que dados específicos dos municípios, que em alguns casos possuem sistemas próprios, não foram considerados no levantamento. O número, porém, já pinta uma realidade bastante penosa para quem precisa realizar o diagnóstico de distúrbios relacionados ao sono. Problemas que vão desde a insônia, ronco, apneia, que pode até mesmo provocar um risco maior de a pessoa se envolver em acidentes graves causados pelo cansaço, como batidas de carro. Justamente por ocasionar esses problemas de saúde, é importante conversar com o seu parceiro ou parceira sobre a situação e a necessidade de realização do exame do sono. Segundo os especialistas, geralmente um ronco ocasional não é motivo de alarde, mas quadros constantes de irritabilidade, cansaço extremo, sonolência ao longo do dia e paradas de respiração ao longo da noite podem indicar que algo está errado. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, o SUS tem cerca de 100 centros para a realização de procedimentos. Uma mãe de quíntuplos na cidade de Colatina, no oeste do Espírito Santo, descobriu que uma conterrânea será mãe de sextuplos. Ao saber do caso semelhante ao dela, enviou uma mensagem para a mulher. E agora vão poder trocar ideias de como dar conta dessa turma toda. A mãe de Benício, Jaime, Bela, Laís e Beatriz, de 3 anos, também se colocou à disposição da família. Em entrevista a um portal de notícias, Mariana disse que ficou sabendo da gravidez de Késia pelos seus seguidores e ainda não conversou com a mãe dos sextuplos. Mariana também disse que considera uma bênção uma gravidez com múltiplos bebês e recomendou que Késia, Romualdo, cuide tanto da parte física como psicológica e não dê ouvidos aos comentários desagradáveis. O médico obstetra disse que uma gestão gemelar é sempre de alto risco e no caso da capixaba, que carrega 6 bebês, a gravidez é considerada ainda mais rara e de altíssimo risco. O médico também destacou que, a partir de agora, o acompanhamento da gestação
deve ser ainda mais próximo. A dona de casa, Késia, e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, já são pais de uma menina de 4 anos e ficaram surpresos com a notícia que estão esperando 6 bebês quando foram fazer o primeiro ultrassom da gestação. A primogênita Heloísa estava falando que queria ter um irmãozinho. Os dois resolveram tentar. O casal está junto há quase 10 anos e está focado nas mudanças que vão ter que fazer após saberem que a família vai aumentar e bastante. Um missionário fez um relato impressionante sobre as condições de vida na Coreia do Norte, país que proíbe a prática do cristianismo e que mantém entre 50 e 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados. Ele esteve no Brasil para compartilhar a experiência que passou nas circunstâncias em que foi preso e para celebrar os 45 anos da missão Portas Abertas no país, que atua no apoio aos perseguidos em todo o mundo. Timothy Cho conseguiu sobreviver à perseguição, às prisões e aos maus tratos. O missionário norte-coreano nos contou sua história. To survive during my 4th imprisonment in Shanghai. Sobreviver durante o meu 4º aprisionamento em Xangai. Since then I have learned this. Suffering does not destroy faith. Desde isso eu aprendi o quê? O sofrimento não destrói a fé. It refines. Mas ele refina a fé. Timothy foi abandonado pelos pais durante a década de 1990, em um período de fome extrema na Coreia do Norte. Ele foi impedido de frequentar a escola e, com isso, foi morar na rua. Aos 17 anos, Timothy fugiu para a China pela primeira vez, mas foi capturado e deportado para o país natal. Após o seu retorno, ele foi preso e torturado. O cristianismo é visto como uma ameaça ao regime político local. Because I wanted to survive, I wanted to see a different world. Eu queria sobreviver. Eu queria ver um mundo diferente. And it was faith, simply put my faith in that someone's name called God, and I really intensely prayed many times a day. E eu tinha uma fé, eu coloquei uma confiança num ser cujo nome era Deus. Então eu orava com muita intensidade, várias vezes ao dia. Entre idas e vindas entre China e Coreia do Norte, Timothy foi preso 5 vezes, até que anos depois conseguiu fugir para o Reino Unido, onde vive até hoje. Na Europa, Timothy conseguiu estudar e se tornou mestre em relações internacionais. Lá ele pratica a fé livremente e chama a atenção do mundo para as violações dos direitos humanos dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Para se ter ideia, Timothy nasceu em um vilarejo a cerca de 200 quilômetros de um campo de concentração, chamado de Inferno na Terra. If we don't have this hope, we cannot keep going. Nós não temos essa esperança, a gente não consegue continuar. Imagine in the darkest prison, but that's the same hope even we are today talking about. Se não tivermos essa esperança, não podemos continuar. Pense em mim naquela prisão mais escura. Essa é a mesma esperança da qual estamos falando hoje. Há mais de 20 anos, o país asiático está no primeiro lugar da lista mundial da perseguição, documento da missão Portas Abertas, que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Se descobertos pelas autoridades da Coreia do Norte, os crentes são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, submetidos a condições cruéis ou são mortos no local. A família deles tem o mesmo destino. É quase impossível para os cristãos se reunirem. Ter uma Bíblia é um crime sério e o ato é severamente punido. Um relatório publicado em 2022 pela Associação Internacional de Advogados e o Comitê de Direitos Humanos do país disse que os cristãos são expostos à tortura nas prisões. Assim como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que realiza o trabalho missionário de levar a palavra do Senhor a diversos países ao redor do mundo, a missão Portas Abertas dá amparo a milhões de cristãos perseguidos em dezenas de nações, levando esperança e fé. Segundo a Portas Abertas, atualmente mais de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos por causa da fé em Jesus. Ou seja, a cada 7 seguidores de Cristo no planeta, 1 é perseguido.
Nos últimos anos, a violência aumentou em regiões específicas, como no continente africano, além do monitoramento por meio da tecnologia, casos da China e da Índia. Os dados da Lista Mundial de Perseguição 2023 foram coletados em pouco mais de um ano, entre outubro de 2021 a novembro de 2022. A missão Portas Abertas, que tem mais de 65 anos de fundação, trabalha com distribuição de bíblias e material religioso, ajuda socioeconômica e apoio ao cristão em situação de risco e perseguição. No Brasil, a entidade acabou de completar 45 anos de atuação. Os nossos desafios consistem em combater os maus tratos que os cristãos sofrem, os meninos que são aliciados, as meninas que são dadas como esposa, meninas que são sequestradas. Então hoje o nosso maior desafio é socorrer os nossos irmãos, e esse contexto ele é muito diversificado, porque a perseguição é um mal contra o cristão, mas como ela acontece? Então, em cada país você tem um cenário diferente. E o que a gente vê para o futuro? A perseguição está crescendo significativamente, ganhando mais território e aumentando em número. Então, Jesus já sinalizou isso, a perseguição vai aumentar, a perseguição vai crescer, e isso faz parte do contexto dos fins dos tempos. Então, olhando para o futuro, a gente vê mais trabalho pela frente. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.